Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria, é uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez, né? No meu celular ali já deu o horário, aqui parece que está ali mais ou menos dentro de um minuto. Então acho que nós já podemos começar, né? Então vamos fazer uma pequena prece, vamos fazer uma conexão com o nosso centro divino. A gente pode fazer isso fechando os olhos, se você quiser. A gente pode fazer isso sem fechar os olhos, que na verdade essa conexão a gente pode fazer ela através do pensamento, do sentimento, acionados junto com a nossa vontade de estar com o Pai, de estar em comunhão com o nosso Mestre, com o Cristo, porque estando em comunhão com Ele, nós estaremos ligados com o nosso Pai de amor e bondade. Vamos pedir nesse momento para que nós possamos ampliar aqui a nossa compreensão, as nossas possibilidades de percepção não só da mente, do intelecto, mas a percepção de todos os nossos sentidos, começando inclusive por esse nosso centro divino, esse campo das nossas emoções, do nosso coração. E assim, então, conectados, pedimos a proteção, o amparo e a guiança para o nosso estudo, para as nossas reflexões da noite de hoje. Que esses amigos espirituais que estão aqui em volta de nós, Ramatiz e toda essa equipe, junto com o nosso Mestre, possa nos auxiliar e nos amparar. Que assim seja. Assim é. Parece que o microfone acabou, né? Vamos ver aqui se o outro. Ó, beleza. Vou desligar aqui. Então, o tema que nos foi passado pela Liz, ele é do capítulo 59 do livro Pão Nosso, que é uma mensagem do Emmanuel, na psicografia do Chico, e o título é Sigamos até lá. Eu coloquei aqui para deixar já vocês olharem um pouco dessa cepa, e essa é a cepa que está, o desenho, que é um desenho mediúnico, que está colocado lá em Prolegômenos do Livro dos Espíritos, que é de abril de 1857, e que vocês vão perceber ao desenvolvermos aqui o estudo, como isso aí tem ligação com esse tema que o Emmanuel trouxe, que é o Sigamos até lá. Então, quando a gente lê, isso aqui é como se, pelo menos para mim, quando eu li, e eu tenho que confessar para vocês que provavelmente eu já devo ter lido essa mensagem, mas eu não tinha olhado essa mensagem com a profundidade que eu estou olhando a partir dessa pequena pesquisa que eu fiz. Então, a ideia aqui que o Emmanuel nos traz é um convite que ele faz para que nós possamos chegar até lá, em algum lugar, né? E a ideia que ele nos traz aqui, que a gente vai desenvolver, esse até lá é um estado, portanto, isso aqui é um processo, isso aqui não acontece de uma hora para outra, é um estado de comunhão com o nosso Cristo, é um estado de comunhão com o nosso Pai Criador. E normalmente, portanto, esse tema aqui envolve também a questão da oração, da prece. Envolve a questão do pedir e obtereis. Envolve a questão da troca. Envolve a questão da permuta com esse
Deus do universo, e quando a gente não presta muita atenção, a gente também não percebe que esse Deus está dentro de nós. É a comunicação com essa nossa melhor parte, que é o convite que eu fiz aqui brevemente, né, para que a gente pudesse trazer essa nossa melhor parte, esse centro divino, para participar conosco desse momento, né? Quem dera nós pudéssemos estar sempre com essa nossa melhor parte, conectando, relacionando, ligando no nosso trabalho, na nossa casa. Esse seria esse até lá que o Emmanuel nos convida. Claro que ele traz aqui muitos outros aspectos, eu vou abordar alguns que eu captei. Pode ser que você, ao ler lá no capítulo 59, você vai, inclusive, aproveitar muito mais. Então vamos lá. Todo o capítulo desses livros, do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, ele começa sempre com um trecho do Evangelho que é para a gente desenvolver a partir do Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, que está colocado assim, ó. E a gente deve prestar atenção mesmo em cada frase, né, em cada palavra do Emmanuel. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a gente pode olhar aqui que ele está dizendo assim, ó, se você estiver em mim, se você estiver conectado em mim, e veja que aqui tem uma condicional, tem um se. Então vai depender dessa conexão, né? Quando a condição, um adjunto de condição, ele nos diz isso. Existe uma condição, e a condição é: se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Talvez aí a gente tenha essas duas variáveis, né? Eu estar em você e você estar em mim. E aí, quando eu estava pensando na palestra, me veio muito forte aquela música Gita, que é de 1974, que é do Raul Seixas e do Paulo Coelho, quando ele desenvolve, eu estou trazendo a título de curiosidade, porque como eu tenho esse lado assim, que gosto de música, que de repente pode ajudar. A música Gita, ela é ali um diálogo onde o Raul e o Paulo Coelho falam um pouco sobre isso que a gente está falando aqui, sobre a relação com Deus, sobre o que é Deus, onde nós encontramos Deus, né? E ele diz isso lá, um trecho da música, ele fala: saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Então, eu não sei se vocês se lembram, eu não vou cantar aqui porque seria um sacrilégio com a música, né? Seria um assassinato, mas ela é muito interessante. Ela traz todas essas questões mesmo da transcendência, de como eu me comunico. Tanto que ele termina dizendo que ele começa dizendo: foi num sonho que Deus me falou. E aí ele começa dizendo o que seria esse Deus, né? No final ele diz: eu sou o início, o fim e o meio, ou seja, Deus é tudo, né? Tem um trecho da música que ele fala que ele é a terra, que ele é o fogo, que ele é o ar, que seriam os 4 elementos. E isso de alguma forma, segundo eu fui pesquisar, eu gosto da música, mas não sabia disso, que aquilo é um comentário que os dois fizeram acerca do livro, que é um livro hindu de muitos mil anos, 2000 anos antes do Cristo, de Bhagavad Gita, que no final termina com Gita. Por isso que a música é Gita e por isso que o LP, naquela época chamava LP, né, gente? O LP inteiro é Gita, né? Então, se vocês quiserem ouvir hoje também essa música, acho que vale a pena. Então, olha só, aqui existe essa condição que Jesus coloca, que não vai ser tudo o que você pedir que lhe será dado, que lhe será oferecido. Vai ser dado ou vai ser atendido se você tiver determinadas condições, compreensão
daquilo que você está pedindo. Porque à medida em que nós vamos caminhando, à medida em que nós vamos nos aproximando, que vamos chegando até a presença do nosso Mestre, nós vamos inclusive mudando a nossa forma de pedir, porque nós vamos mudando a nossa forma de compreender. Muita coisa, inclusive, a gente nem pediria se a gente soubesse quais são as razões por que eu estou passando por essa situação, ou quais são as consequências que vão ser trazidas até mim, caso esse meu pedido seja atendido do jeito que eu fiz ele, na incompreensão, na imaturidade. Então você vê que esse tema aqui discute a questão da conexão com Deus, da oração e da forma com que nós vamos, ao longo da nossa caminhada espiritual, como nós vamos aprendendo a pedir. E eu acho que isso a gente já consegue olhar, à medida em que a gente for pensando na gente há 10 anos, 5 anos, 20 anos atrás, a gente vai vendo que a partir do momento que nós vamos ganhando maturidade emocional, maturidade espiritual, nós vamos também mudando os nossos pedidos. Eu fiz diferente das outras vezes, eu fui lá buscar e eu trouxe inteiro, não é o capítulo inteiro, mas os 7 primeiros, que de 1 a 7, versículos, onde Jesus dizia lá. E aqui me impressionou por isso, porque às vezes a gente imaginava que essa comparação da videira, né, simbolizando a seiva, simbolizando a força da espiritualidade e simbolizando a materialidade do fruto, né? Se você olhar uma videira, se você olhar aquela folha que é larga, mas se você olhar aquela vara, você vai ver que ela é muito fina. E às vezes você vai olhar na ponta ali, o cachinho começa pequenininho, por isso que eu coloquei lá a questão da videira. De repente aquele cachinho está pesando ali, sei lá, 300, 400 gramas, e aquilo ali é capaz de suportar, né? Então ali você tem toda a força de transformação da natureza. Então Jesus, nesse capítulo, por isso que eu resolvi trazer, ele estava trazendo uma metáfora aos seus discípulos. Isso aqui foi um pouco antes de todo o processo da entrega de Jesus, da crucificação, então ele estava trazendo com muito mais clareza os conhecimentos. Então ele estava dizendo aqui para os apóstolos como é que eles poderiam fazer para se conectar com ele, como é que eles poderiam fazer para se conectar com Deus através dele, porque no capítulo 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então é como se fosse lá na vinha, no vinhedo, aquela cepa principal que nutre todas as folhas, que nutre todos os galhos e que alimenta e que faz crescer todos os frutos. Essa é a ideia que Jesus. Então Jesus, com as palavras dele, não foi alguém que fez uma simbologia, porque isso aqui aparece na história das religiões, porque está lá no Evangelho de João, onde ele disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então ele está querendo dizer que se você não estiver conectado no Cristo, não é no sentido, vamos dizer assim, de subjugação, é no sentido da nutrição espiritual, é no sentido da conexão com o que é divino em nós, que é o exemplo, é o nosso modelo e guia, mas existe dentro de cada um de nós esse mesmo poder para ser desenvolvido. E é o Cristo que alimenta essa transformação. Então ele está dizendo aqui, ó: eu sou a videira, vós, ou seja, os discípulos, são aquelas varas, né? Muitos momentos há necessidade de alguém que tem conhecimento ir lá e podar no lugar certo. Não tem a poda no lugar certo? Eu fui ler um pouquinho sobre isso, você também não pode errar a poda. Aquela parte
que é podada, a partir dali ela recebe muito mais força e daí a algum tempo você está vendo ali um fruto, 1 ou 2 cachos muito exuberantes. Então ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Então quando você você desconecta ela daquela vara que está ligado no tronco, que joga as raízes lá para dentro, que busca água, que produz, que tira todos os nutrientes e fornece, a partir daí você está nessa conexão com Cristo. Se você não estiver nessa conexão, que é o que ele diz, isso aqui é o sentido figurado, você não dará frutos. E aquela parte que não dá frutos seca. E aí ele comenta aqui que será lançado fora, você pode usar inclusive para acender o fogo, né? Então ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, essa é a frase que nós começamos, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui com as frases do Emmanuel, para a gente entender um pouco que condição é essa para que a minha vida seja plena, para que a minha vida seja frutífera, para que eu possa dar bons frutos, né? Jesus falou disso em inúmeros momentos. Então vamos lá. Agora eu já estou aqui no Emmanuel, que diz assim, ó: na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Então, ele já começa dando o seguinte: quando é que na oração dominical, gente, a gente diz que a gente precisa mesmo conhecer os desígnios do Pai? Quando a gente diz assim, ó: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é assim? Acho que não tem uma oração mais conhecida no mundo, né? Então, quando a gente fala isso, pode estar significando na vida física, na terra, no plano material, também assim como no céu ou em outros planos, porque só existe vida. A doutrina espírita nos diz que não existe absolutamente nada nesse universo que não esteja habitado, que não tenha uma razão de ser. Então, quando a gente olha e pensa nisso, a gente começa a prestar mais atenção que, de alguma forma, quando eu falo de vontade, eu estou falando de um querer, eu estou falando de um desejo. E aí que é necessário que a gente possa prestar atenção qual é a motivação para esse meu desejo de agora. Eu tive um pensamento, eu estou com uma vontade, essa vontade ela tem uma razão de ser e eu preciso perguntar para mim mesmo da onde vem essa vontade. Porque se eu souber qual é o meu desejo, o que eu quero para mim, se eu quiser saber se esse meu desejo, se esse meu pensamento está de acordo com as leis espirituais, está de acordo com o Criador, se esse meu desejo não vai afetar negativamente as pessoas que convivem comigo, se esse meu desejo, se ele for realizado, quais serão as consequências que advirão, inclusive sobre mim mesmo e sobre as pessoas que estão a caminhar conosco. Então o Emmanuel avança mais um pouquinho quando ele diz assim, ó: sabia o mestre, novamente a palavra vontade, né? A vontade, como o Emmanuel nos coloca lá no Pensamento e Vida, como ela sendo a nossa gerência organizada, que cuida de todos os outros departamentos ligados à mente, ligados ao pensamento, ligados à nossa memória, ligados à nossa inteligência. É a vontade que administra tudo isso. Porque muitas das minhas vontades, elas muitas vezes não necessitam ser realizadas e elas nem deveriam mesmo ser realizadas. Porque elas podem trazer uma série de consequências e eu, quando lanço mão de algo, eu fico responsável por recolher aquilo que eu lanço no universo. Então ele diz assim, ó:
Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Então ele está dizendo aqui que nós ainda temos muitos conflitos internos, nós temos muitas lutas internas, nós temos muitas vontades e às vezes a gente não percebe que aquela nossa vontade que eu digo que eu quero fazer, e quando eu digo que eu quero algo, que eu olho para aquilo, vamos dar um exemplo assim simples, né? Eu quero cuidar da academia, eu quero ir na academia. Não, eu quero ir na academia porque eu quero cuidar do meu corpo, porque eu sei que isso vai ser saudável, porque isso vai me dar uma melhor condição de vida, eu vou aproveitar melhor as oportunidades, eu vou ter mais disposição. Está tudo isso perfeito do ponto de vista do racional, mas normalmente existem, eu estou trazendo uma vontade bem simples e material, mas existe por trás desse aparente sim que eu estou dizendo, tem um não que diz, se eu não vou para a academia, se eu não estou conseguindo fazer isso, tem uma parte minha que não quer isso. E às vezes essa parte é a que está tirando a minha energia. Então eu estou trazendo uma questão simples, material, para a gente pensar agora nos desejos, né, espirituais. Às vezes a gente diz, esse ano eu vou fazer esse aspecto, esse ano eu vou me aproximar mais do meu pai, esse ano eu vou me aproximar mais do meu irmão, porque eu tenho uma dificuldade com ele, e eu sei que isso não vai ser bom para mim, e eu quero que vocês façam aí a reflexão de vocês. E se você não consegue fazer isso, é porque tem uma parte sua que está conflitando com esse desejo e que, portanto, causa internamente a luta. E é por isso que nós estamos nesse plano e é necessário que essa divisão apareça para que nós possamos nos movimentar no sentido da união, no sentido de entender, de compreender esse conflito e colocar toda a minha força, todo o meu ser, toda a minha energia naquela direção que eu disse que eu quero conseguir, que eu quero constatar. Então eu trouxe isso aqui, ó. Então, existe um divino em nós. Às vezes a gente duvida disso, né? Às vezes a gente está passando uma fase tão negativa que a gente fala assim, não, mas eu não tenho nada de bom. Não, aqui tudo dá errado, tudo que eu faço dá errado. É só eu que vivo isso, gente? Vocês de vez em quando passam por essa experiência. Fica se julgando, se condenando, acreditando que nós não somos capazes de nada, que nós não damos conta de nada. Ainda bem que isso passa, isso é passageiro, né? Mas existe sim um divino em nós. E esse divino em nós, ele tem condição de se alinhar à mente e o coração do Cristo e do nosso Pai Criador, através dos bons sentimentos. O nosso grupo aqui, mediúnico, deve estar cansado de ouvir todas as vezes eu falar e fazer a nossa subida vibratória falando desse divino em nós, desses bons sentimentos. Todas as vezes que eu atuo através de um bom sentimento, eu estou atuando através desse meu centro divino. Todos os nossos problemas, todos os conflitos, todas as dificuldades, eles vêm dessa desconexão com o divino que há em nós. Todas as vezes que eu atuo a partir da raiva, do ódio, da vingança, do rancor, da inveja, do medo, do orgulho, do egoísmo, normalmente eu estou nesse processo de desconexão com o divino. O que é a prece simples como nós fizemos aqui, senão a tentativa de conexão com esse Deus do universo e com esse Deus, com essa nossa parte divina que existe em cada um de nós. Então, esse aqui, pelo menos, é a minha interpretação, que o nosso objetivo de estarmos aqui nesse plano é fazer a nossa conexão com o divino. Nós podemos fazer isso através de uma prece, de uma oração, mas nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, dando a mão, respeitando as leis de trânsito, respeitando as opiniões daqueles que são contrários a nós. Às vezes a gente pensa que a oração, a prece, é só naquele momento,
onde eu vou me preparar, onde eu vou me isolar do mundo, me fechar de todo mundo. O Emmanuel vai trazer mais algumas informações aqui para nós de como nós podemos fazer essa reconexão com o divino. Continua o benfeitor. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Quando eu li, eu fiquei pensando, talvez as nossas próprios religares, as nossas próprias religiões ao longo dos séculos, pegaram aquele fim último que é o Criador, criaram ali os intermediários e venderam de alguma forma esse acesso ao Criador. Não sei se vocês estão compreendendo quando eu falo sobre isso aqui. E eu não estou falando de outras religiões, não. Eu estou falando de todos os processos de religação. Por quê? Porque todos os processos de ligação, de reconexão religiosos, eles são feitos com os seres humanos. Então, nós devemos participar desses processos, seja em qualquer religião, em qualquer forma, mas nós precisamos entender que eu preciso fazer a minha conexão. Que não adianta eu ficar falando de coisas que eu não vivo, que eu não conheço, e de alguma forma servindo de intermediário para obter, às vezes, algum tipo de vantagem. A outra coisa que me veio quando eu li é perguntar isso, porque do jeito que nos está sendo hoje colocado a prece, é como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. Quantas vezes a gente percebe que a pessoa chega ao centro ou chega no nosso trabalho dos Preto Velho e a pergunta ou o pedido que ele faz, ele, na minha concepção, né, ele está fazendo baseado numa completa inconsciência do que é a vida espiritual. E a gente respeita tudo isso, a gente sabe que é assim mesmo, porque a gente também tem os nossos momentos de imaturidade. Mas são determinadas perguntas, às vezes, que ele faz à entidade, que a entidade não vai responder. Se ela tiver uma seriedade, ela não vai responder, né? Perguntas muito pequenas, de coisas muito ligadas no campo da matéria. Vamos exagerar aqui, né? Quais são os números da Mega Sena? Se eu vou passar nesse concurso ou não vou passar? Se você estudar no concurso, se você se esforçar, se você pagar um preço por esse concurso, se você fizer um cursinho, se você se esforçar, o resultado vai ser sim que você vai passar, né? Então, às vezes, a gente percebe esses questionamentos como se Jesus fosse alguém que estivesse aqui para barganhar. E o mestre não está aqui para isso. O nosso mestre auxilia a todos nós. Então, ao invés de pedir algo, a gente deve pedir discernimento, a gente deve pedir capacidade de avaliação, a gente deve pedir força para conseguir passar por essa dificuldade que nós estamos passando, porque muitas vezes nesses pedidos muito fúteis, existe ali uma falta de autorresponsabilidade, uma falta de conhecimento sobre o seu próprio potencial como filho de Deus, um espírito criado à imagem e semelhança de Deus, que tem todos os potenciais para melhorar, para crescer. E às vezes a gente não acredita nisso. E às vezes a gente fica querendo que alguém vá lá e faça por nós. Então eu não quero assumir responsabilidade. Eu quero que alguém vá lá e me diga. Porque se der errado, não fui eu que fiz, foi o fulano, foi a entidade que falou que era para eu fazer. Não sei se dá para vocês me entenderem. Então isso aqui chamou um pouquinho a minha atenção. Então a gente precisa sempre pensar isso. Qual é a natureza dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas vontades? Elas estão baseadas em que aspecto? Simplesmente nos aspectos da matéria, do aqui e agora, para eu poder ter o benefício, para as pessoas me verem, para eu ser aplaudido, para eu ter ganhos materiais, para eu me sobressair sobre o outro, ou eu estou fazendo os meus pedidos baseados na autorresponsabilidade, no respeito, nos valores que são os valores da eternidade,
nos valores que não vão passar, que não vão deixar de existir se eu perder o meu corpo físico e for para um outro plano, para o plano espiritual. Então é isso que, na minha concepção, quando eu li, me foi trazido. Então nós precisamos perguntar, sim, o que é que eu estou pedindo a Deus? Se você não fala diretamente ou não quer fazer a prece a Deus, ao seu santo, ou ao seu amigo espiritual, ou ao seu mentor, qual é verdadeiramente o meu desejo quando eu faço esse tipo de pedido? São perguntas, são reflexões, né? Cada um vai fazer a sua aí. Continuando, um benfeitor, ele disse assim, muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. O que ao longo dos tempos nos foi ensinado? Que nós iríamos usar a palavra, se essa palavra não estiver conectada com o meu sentimento, com o meu desejo, se ela não gerar um pensamento, ela não sai nem da minha esfera aqui de 2 metros. Ela não sai. Mas se ela estiver conectada com um bem maior, se ela estiver conectada com a minha vontade de ser bom, com a minha generosidade, com a minha amorosidade, com a minha fraternidade, esse meu pedido, ele vai alcançar muito mais pessoas, ele vai alcançar muito mais seres. Aí você pode falar assim, poxa, João, mas então essas pessoas que não têm noção, não têm conhecimento da vida espiritual, Deus não as atende? Não, às vezes essas pessoas oram com muito mais verdade no coração do que nós, que às vezes sabemos falar um monte de palavras, mas que às vezes não estamos verdadeiramente sintonizados com esse melhor que há em nós. Então Deus vai atender a todos dentro das possibilidades de cada um. O que a gente escuta é que nenhuma das nossas perguntas fica sem resposta. O problema é que quando a gente quer saber a vontade de Deus sobre nós, a gente diz que entregou para Deus, a gente diz que está disposto, né, a parar para receber os sinais, desde que seja do jeito que eu quero. Que eu já pensei que o melhor, e eu sei que o melhor que vai acontecer, ou tem que acontecer, é nesse sentido. E aí a gente não está verdadeiramente perguntando a Deus qual é a vontade dele sobre nós. Nós podemos sim fazer as nossas preces, as nossas meditações, quando nós temos um problema, nós temos uma dificuldade, nós temos um conflito de qualquer natureza, nós podemos pedir sim para Deus abrir os nossos olhos, criar os olhos de ver, os ouvidos de ouvir e o coração de sentir, para que eu possa ver os sinais, porque não vai vir escrito assim, a resposta número 1 vai ser assim, assim, você faz dessa, vai lá, pega essa pecinha, movimenta aqui, vai mudar, aperta na tecla. Não, Deus ele vai te responder dentro dos seus relacionamentos, dentro dos seus processos. Se você não quiser olhar, se você nem quiser perguntar, Deus vai respeitar vocês. Mas quando você perguntar, você não ficará sem resposta. Essa, pelo menos, é a promessa do Cristo para nós. Nenhum de nós fica sem resposta. Principalmente se nós tivermos já nessa conexão que o Emmanuel está tentando estabelecer, nesse processo que nós precisamos criar, de ir colocando a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos em consonância com os desejos do Criador, através do Cristo e dessa legião de trabalhadores que trabalham em nome do Cristo, né? Vou ler mais, né? Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Novamente, abnegação e devotamento, é o que a espiritualidade nos orienta. Não é você deixar as pessoas não te respeitarem, passarem por você, mas é você olhar para cada situação e perguntar: qual é a vontade do Pai, do Criador? Se Jesus estivesse nessa situação, eu sei que é complexo, às vezes a gente não quer fazer isso, né? Se Jesus estivesse nessa situação, como será que ele agiria? Será que ele agiria com revide,
com a raiva que eu estou, com a vontade de ir lá falar um monte para aquela pessoa? Ou será que ele conseguiria compreender que essa pessoa está momentaneamente passando por uma situação difícil, que ele está precisando mais da mão, ele está precisando mais de compreensão e de amor do que da minha reprimenda, né? Então, se a gente perguntar, a gente vai saber. Se a gente não perguntar, a gente não vai ter. Porque a gente pode perguntar e também dizer, mas eu quero saber agora. Eu quero a resposta hoje. E o tempo de Deus também funciona de outra forma. Quem é que quer a resposta agora, hoje, que bate o pé, gente? As nossas crianças, os nossos filhos, quando eles estão agindo como criança que é natural. Agora, nós, nesse momento, estamos sendo imaturos, porque a gente não está verdadeiramente querendo que aquilo se resolva. A gente quer que aquilo se resolva agora, do meu jeito, do jeito que eu quero, e tem que acontecer dessa forma, né? Então, vamos lá. Então, quando a gente pergunta, se a gente quiser perguntar, né, a gente vai saber. Claro que para perguntar, a gente vai aprendendo a perguntar, a transcender essas questões da matéria. E não é que nós não devemos nos ater às questões da matéria. Estamos aqui no campo da matéria e é aqui que o Criador nos colocou, mas nós podemos transcender a matéria, né? Quando ele disse assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. O que significa isso, gente? Que inclusive a nossa parte da matéria, quando nós alinharmos o nosso pensamento ao Criador, todas essas coisas vão cair no eixo. Não cai quando? Quando nós estamos no pensamento que eu estou ganhando pouco, que eu queria era ter mais uma casa na praia, que agora eu quero comprar um avião, porque isso muitas vezes é uma necessidade do ego imaturo que quer mostrar o seu valor através das coisas materiais. A gente nem percebe isso. E eu não estou aqui novamente fazendo nenhuma condenação a essas questões da matéria, porque eu trabalho 8 horas por dia e eu tenho as minhas contas para pagar e me sustento. Mas eu não preciso viver a minha vida acreditando e tendo referência só na matéria. Eu vou viver as coisas da matéria porque estou colocado aqui. E se eu fui colocado aqui para encaminhar esses 3 meninos, para ajudar a minha esposa, porque eu falo que lá eu sou só um ajudante em casa, ela que é a comandante mesmo, né, Albalê? Mas é um benefício. Isso buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo, a não ser que a gente não confie nas palavras do mestre. Então a gente precisa, olha mais o que ele diz. Alcançaremos, porém, esse é o até lá. Lembra que estava escrito lá? Sigamos até lá. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Olha só, eu já ouvi isso de outras pessoas e dizer, poxa, mas eu já cansei de pedir. Meu joelho está até doendo de tanto com o joelho no chão e não acontece. Tem que prestar atenção do que é que está pedindo. Então ele diz, ó, vai chegar o momento em que essa época e as orações serão integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Aí é a cepa, aí é o tronco, aí é a raiz que está no Criador, inclusive fisicamente na Mãe Terra, que dá todos os nutrientes, e aquela vara é alimentada. Então, se você não estiver desconectado, você estará espiritualmente ligado no Cristo. Isso é trabalho, isso é tarefa de muitas e muitas e muitas encarnações. Isso a gente não vai fazer de um dia para o outro. A gente pode iniciar quando a gente acorda, quando a gente desperta, mas isso é coisa que nós vamos fazer paulatinamente. Vai ter dia que a gente vai estar desconectado do Criador e aí a gente vai ver o resultado da nossa ação, a gente vai ver que foi uma fogueira, como ele fala lá no Evangelho. Pegou fogo, eu fui mexer, uma coisa que eu podia esperar que ia acontecer, não, eu fui lá e mexi e fiz, e eu estava desconectado. O Criador não estava em mim, como Jesus disse lá, se vós estáis em mim, tudo, né, que você pedir
vai acontecer. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Aqui eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente fica, mas por que eu estou passando por isso? Mas por quê? Muito mais do que o porquê também vale como pergunta, é o para quê. Por quê? Porque aí eu vou compreender, eu vou saber o justo sentido desse acontecimento na minha vida. E se eu aprendi o que aquilo quer me contar, eu não preciso passar por essa experiência. Eu vou passar a agradecer a esse acontecimento, porque isso me colocou com o meu coração, mesmo dolorido, o joelho ralado, né, a cara meio amassada, isso me colocou numa consciência maior, isso me colocou em contato com esse eixo da videira, né, que o Cristo expressa lá, para que eu possa dar bons frutos. E não é frutos no futuro, não. É no futuro também, mas é hoje. Eu já vou sentir os benefícios da minha conexão com o Pai no dia de hoje. É o que o Cristo nos disse, é a promessa dele para nós. Então, essa é a grande tarefa, né? É alinhar. Então, tem conflito na minha vontade? Eu posso perguntar sobre esse aspecto, sobre esse assunto, qual é a vontade do Pai sobre mim? Jesus sabia exatamente o que o Criador queria desse. Ele disse isso, inclusive, quando ele se encontrou com Hanã na porta do grande templo em Jerusalém, onde trabalhavam naquela época cerca de 20 mil pessoas. Do templo restou só o Muro das Lamentações, que de vez em quando a gente vê, o pessoal pega uma cartinha e põe lá. E o Cristo está cada vez mais vivo na nossa consciência, na nossa vida, né? Então a gente precisa alinhar. Naquela época, a grande jogada era ser um judeu, um doutor da lei, ter poder, mandar. Os pedidos eram todos nesse sentido material. E eles todos passaram. A gente não sabe nem quem era o imperador naquela época, né? A gente não conhece, mas Jesus está aí cada dia mais forte. Então, essa é a nossa tarefa. Quando orarmos, dizer, seja feita a vossa vontade e não a minha. Vai ter dia que a gente vai continuar dizendo que a gente quer que seja desse jeito, que seja dessa forma. E o Criador também nos respeita e entende. E deixa a gente viver as consequências dessa decisão para que nós possamos fazer melhores escolhas da próxima vez. Como está meu tempo? Está acabando, como sempre, atrasado. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Então, essa é a promessa. Se a gente ainda não está vivendo isso, é porque nós não estamos alinhando pensamento e sentimento ao Criador, né? Se a gente começa a alinhar pensamento e sentimento já com os irmãos fraternalmente, nós já estamos começando a fazer um movimento. Não precisa ser perfeito, né? Nós podemos discordar da forma de pensar de uma pessoa, mas a gente pode trabalhar, a gente pode amar essa pessoa do jeito que ela é. Então aqui eu me lembrei quando estava lendo da ideia de que a oração nesse sentido ela é troca, ela é permuta. A gente vai, muitas vezes, nós ainda hoje, a gente faz muito mais pedidos, né? A gente pede, pede e pede. E a gente vai aprendendo com o passar do tempo, eu estou como vocês também aprendendo, que isso é troca, que isso é permuta. Eu falo e eu escuto. Madre Teresa de Calcutá um dia falou sobre isso, quando perguntaram para ela o que ela falava com Deus. Ela não fala nada, eu escuto. Então, é muito mais um processo de você respirar, de você entrar nessa comunhão e, a partir daí, deixar esse Deus interno manifestar. Às vezes, você vai terminar a oração sem saber o que você vai fazer, a prece, como você vai agir. Mas, no mínimo, o seu coração vai estar mais sereno, mais tranquilo.
significa que você conseguiu dar uma apagada nessa ansiedade, nessa vontade de falar, nesse querer, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque tem que ser desse jeito. Quando a gente vai ali respirando, vai meditando, a gente começa a deixar um pouco. A gente vai perceber que é um estado mais de troca, que às vezes não tem nenhuma palavra, que às vezes naquela hora você vai continuar sem saber o que fazer, mas o seu coração já está diferente, você já está sentindo diferente. Então a jogada, né, esse é o penúltimo, é pedir em harmonia com as leis divinas. Então, para que eu possa saber se eu estou pedindo de acordo com as leis divinas, eu tenho que pelo menos buscar conhecer essas leis espirituais. A doutrina espírita tem um grande capítulo, a parte terceira do livro dos Espíritos, as leis naturais, as leis morais. Quem quiser conhecer, e isso não está só na doutrina espírita, isso está dentro do seu coração. As leis estão inscritas na sua consciência. Se você perguntar se você está agindo, se isso é bom ou ruim, se está de acordo ou contrário à lei espiritual, a resposta vai vir para você. Se você quiser ouvir, você vai receber a resposta. Para finalizar, o último parágrafo do Emmanuel, ele diz assim, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre. Estamos todos nessa caminhada. Sigamos até lá. Ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Se eu já estou começando a conectar e ter sentimentos bons por aqueles que estão comigo, porque estão também caminhando em direção ao Cristo, eu já estou, de alguma forma, trabalhando essa questão desse amor dentro de mim. É no próximo, mais próximo, que a gente vai empreender essa caminhada. Até lá, então, enquanto isso não for possível, enquanto o nosso pensamento não estiver conectado no pensamento maior do Criador, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Então, são frases, são palavras que o Emmanuel nos traz, que cada palavra, cada frase merece uma reflexão. Mais do que a oração, mais do que a reflexão, a ação no dia a dia. Porque é isso que é isso que vai definir se nós estamos mesmo transformando, se nós estamos mudando, ou se nós ainda estamos muito mais nas palavras, né? Então eu coloquei aqui, esforço, abnegação e senso de coletividade. Quando eu estiver abandonando, quando eu estiver deixando de colocar a minha vontade, o meu ego acima de tudo, eu estou nesse processo de seguir até o Mestre, de caminhar em direção a ele. Vamos lá para a gente fazer nosso tratamento? Respira bem suave, bem profundo. Os nossos amigos e irmãos, os passistas, já vão se encaminhando. E à medida em que nós vamos fazendo as reflexões, vocês vão recebendo também esse tratamento fluídico, essa transfusão de energia. Eu quero que você respire bem profundo e olhe agora, se você não tiver uma imagem do Cristo, é importante que você possa olhar para essa, que você possa sentir no coração, que você possa buscar nos seus mapas mentais o significado que o Cristo tem para você. Porque a imagem não é nada, ela pode ser completamente diferente. Agora eu quero que você observe em você se nesse momento você está passando por alguma circunstância, alguma dificuldade, algo que possa estar acima das suas forças, uma situação que você não está vendo saída, algo que esteja impedindo você de caminhar plenamente com todos os seus potenciais, com toda a sua luz, com toda a sua capacidade. Que você tem essa capacidade, você é filho de Deus, você tem todos esses poderes,
colocados dentro de você para o seu desenvolvimento. Quanto mais específico você for nessa questão, se você quiser pedir nesse momento, quais são as possibilidades ou as circunstâncias desses acontecimentos, desse conflito, dessa dificuldade. Veja se você consegue olhar para esse problema sem tanto envolvimento emocional e veja se você já consegue, nesse momento, serenar o seu coração, compreendendo os seus desígnios divinos, a sua paternidade divina. E se você consegue pedir a Jesus força, compreensão, coragem, resignação, todos sentimentos que colocam você nesse justo processo de aceitação daquilo que você é nesse momento e daquilo que te acontece. Peça a Jesus agora, entregue nas mãos do Mestre e diga a Ele, Mestre, que seja feita a vontade do Pai sobre esta questão. Veja se você consegue verdadeiramente entregar-se nas mãos do Cristo. Veja se você consegue deixar essa luz do coração dele já banhar e já atravessar aí também o seu centro cardíaco. E se você ainda não consegue, tá tudo bem também, é um processo. Faz parte da sua caminhada, do seu aprendizado. Agora eu quero que você sinta os mentores, os nossos irmãos espirituais, o seu mentor amigo. Você sinta a energia luminosa desses irmãos que vai entrando aí pela sua cabeça, pelo seu coronário e que vai limpando todo o seu ser do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Que essa energia passe do topo da sua cabeça até a ponta dos pés. E você vá sentindo essa leveza, essa conexão com algo maior, com o Criador, se você quiser chamar assim. Limpa, peça a Jesus que possa limpar o seu coração, tirar do seu coração todas as dores, todos os seus temores, todos os preconceitos, todas as ideias desequilibrantes, tudo isso vai sendo jogado agora para o centro da terra para serem reprocessadas, ressignificadas. E já com o nosso pensamento, nossos sentimentos e a nossa vontade renovadas, nós vamos deixando que o sentimento da gratidão possa estar conosco nesse momento. Gratidão pela vida, gratidão por essas experiências desta vida,
Gratidão por estarmos nesse planeta abençoado por Deus para fazermos a nossa transformação interior. Vamos deixando que essa própria luz que a gratidão representa derrame-se também sobre todas as nossas células e que esta vibração possa ser encaminhada a todos os nossos parentes, irmãos, onde quer que eles estejam, que eles recebam também essa energia, essa alegria, essa leveza, esse prazer, essa felicidade que nós estamos sentindo nesse momento. Abençoa, Senhor, todos os nossos bons propósitos no bem. Esteja conosco, Mestre amado, em todos os nossos momentos, em todos os dias, em todas as circunstâncias. Vamos voltando a respirar bem profundo, suave, mas já vamos percebendo agora a nossa presença no nosso corpo físico. Vamos tomando consciência do aqui, do agora. Vamos movimentando um pouquinho as nossas mãos, vamos retornando para o corpo físico. E mais uma vez, então, agradecidos a esses irmãos, a esses amigos e ao nosso Mestre, nós pedimos a permissão para finalizarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que Jesus acompanhe a cada um de vocês. Que assim seja. Muito grato, irmãos.